Bom dia a todos, bom dia meu convidado especial aqui, o Guilherme. Bem-vindo, né? Bem-vindo. E de novo nós estamos aqui com o nosso canal ACG Business Talks, que é um canal autônomo criado por nós, sócios da ACG, com o objetivo de apresentar temas sobre a economia mundial, a economia também doméstica, mas principalmente questões que são do interesse dos empresários. A ideia aqui é falarmos sem qualquer ideologia política, mas sim mostrar o cenário, pelo menos ao nosso ponto de vista, ao ponto de vista dos nossos convidados, o cenário mais perto da realidade. Hoje eu tenho aqui o meu convidado especial, Guilherme Delácio. É, Além de tudo, é um grande amigo aí que a gente se aproximou bastante nos últimos tempos. O Guilherme, primeiramente, Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço, Laudelino. Muito obrigado mesmo pela. Me sinto assim lisonjeado por poder participar aí da AGZ Consulting e Guilher- poder estar aí trabalhando com você aí nesses temas, né? Isso que é importante nós trocarmos assim umas ideias. Bom, muito obrigado, Guilherme. O Guilherme é formado em economia e aqui no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio e o Guilherme está em São Paulo. Eu sou paulista e o Guilherme é carioca e a gente trocou aqui. Ele é formado no Rio de Janeiro, é mestre em administração com especialização em finanças pela Faculdade IBMEC, daqui do Rio de Janeiro também. E tem atuado aí bastante no mercado brasileiro, no mercado internacional. Ultimamente ele está focando mais aí na economia, nas questões de finanças dos Estados Unidos e do mundo em geral. Portanto, o nosso convidado, a gente, com essa especialização, entendemos ser interessante a gente falar do mercado internacional. E aí vem o nosso tema, mercado internacional aquecendo os motores para 2023. É uma pergunta, né, Guilherme? É uma Eu pergunta. diria, eu falaria eu responderia que é uma pergunta, sim, É, né? Isso será? não quer dizer que, não, eu acredito, não sei a sua opinião, mas isso não quer dizer que estejamos defendendo uma visão de que haverá algum crescimento econômico esse ano ou não haverá, tá? Então, vamos deixar isso bem claro, tá? É, Isso aqui é uma discussão e até porque o cenário, iniciando aqui na conversa, o cenário ele está muito complexo, ele está numa situação, ele está realmente eu de tempos, né? Claro que a gente vai evoluindo e os problemas vão surgindo de forma diferente, mas o cenário atual está muito desafiador, é, está muito essa, difícil, essa é a muito palavra que complexo. mais temos ouvido, né, Guilherme? Eu posso O que dizer para vai ser você que 2023? Desafiador, né, para todo mundo. eu estudo, eu ouço excelentes economistas, até americanos, né, o meu interesse por Estados Unidos é muito grande, por política monetária norte-americana é muito grande, eu tento aprender, na verdade eu sou um curioso, né, porque eu nunca trabalhei com política monetária diretamente, eu sou mais um estudioso. E eu posso te dizer que as visões que eu vejo de gente muito bem qualificada são visões muito divergentes. Realmente tá muito interessante, até de dados de trabalho. Eu ouço, às vezes, umas análises divergindo totalmente até sobre o estado do mercado de trabalho norte-americano. Isso é É, muito interessante. mas Outras vezes nós eu vamos vi falar disso, situações Guilherme. complicadas. Nós vamos falar disso. Vamos só para os nossos telespectadores aqui entenderem, né, como que vai ser nossa conversa. Então, nós estamos fazendo uma pergunta. O mercado internacional estão aquecendo os motores realmente? Porque houve várias movimentações aí, né? Nós tivemos vários movimentos aí dos Estados Unidos, de modo geral, agora recentemente da China. Então, vamos tentar entender, né? Eu dividi, Guilherme, em três partes aqui essa nossa conversa. A gente falar primeiro dos Estados Unidos, que é a sua especialidade aí. Depois a gente vai ter que falar de China, porque quando a gente fala em mercado internacional, não tem como não falar de China.
E por último, a Europa, né? E entender o que os europeus estão aí sentindo disso tudo, né? Você estava falando, Guilherme, da movimentação aí. Então a gente tem assim, ó, no ano passado tivemos rumores com relação aos Estados Unidos, principalmente, né? Porque o Fed, que é o Banco Central Americano, elevou as taxas de juros de uma forma repentina. Ah, os bancos centrais estão sofrendo pressão de todos os lados, né? Não é só aqui no Brasil que isso está acontecendo. Com É, certeza. e aí eu pergunto para você, Guilherme, como que você vê essa situação agora em 2023? Então, nós tivemos esses rumores de que os Estados Unidos aí estava uma bolha, ou o que poderia acontecer, e agora nós estamos em março de 2023. O que que você me diz da situação americana aí com relação a isso, taxa de juros, inflação, etc. O que que você acha? Bem, é, deixa eu iniciar, assim, de certa forma, com um pano de fundo sobre essa questão de taxa de juros e também da atuação do Banco Central, do Federal Reserve americano, do Federal Reserve Bank, dos Estados Unidos, nessas últimas décadas. Né? Vamos colocar que vamos colocar que lá para trás, voltando um pouco, quer dizer, depois daquela alta acentuada de taxas de juros que foi realizada na gestão do grande, eminente presidente do Banco Central americano, Paul Volcker, né, logo depois de meados de 1985, quer dizer, ele conseguiu realmente baixar a inflação a um custo muito alto. Naquele tempo, ele mesmo sabia que quem passasse pelo Federal Reserve, pelo menos naquele momento, seria altamente odiado. Né? Bom, mas logo depois, vou resumir, nós vivemos praticamente 2 décadas de inflação baixa, em que as taxas de juros também estiveram muito baixas. Quer dizer, foram anos que eles chamam de a grande moderação, né? Alguns chamam, tal, até que veio a crise de 2008, né? E os bancos centrais do mundo, principalmente o Federal Reserve, ele iniciou. Eu tô fazendo algo muito resumido, tá? Por causa do tempo que a gente tem. Depois a gente pode até, em outra ocasião, falar melhor sobre essa história. Mas quer dizer, nós tivemos também nós tivemos um crash, vamos dizer, antes de chegar à crise de 2008, nós tivemos um crash em 87, né? E aí que eu quero deixar bem claro, né, que começou nesse crash sob o comando de Alan Greenspan, né, que também sem dúvidas, foi um grande presidente, mas ele, com o crash de 87, ele colocou, de certa forma, o Wall Street no banco do motorista do Federal Reserve, vamos dizer assim, porque aí ele começou a salvar o sistema. Quer dizer, até então, a tendência era deixar o sistema se resolver por si só, até certo ponto. Mas em 87, um crash que houve, foi um flash crash, foi muito forte, ele reduziu a taxa de juros e começou a afrouxar a política monetária ali. De lá para cá, né, 87, depois nós tivemos algumas crises como Long Term Capital Management, e depois, logo depois, tivemos a crise da Tailândia, tivemos também a bolha, né, da internet que estourou no ano 2000, né, 99 e 2000, né, no final lá de 99 e 2000. Quer dizer, nessas situações, nesses contextos, o Federal Reserve, ele, principalmente a partir de 2007, com a grande crise imobiliária, né, de 2007, grande crash de 2007, que foi comparado praticamente à segunda grande depressão, ele começou aquele programa de QE. E desde então, QE, eu vou esclarecer, são Quantitative Easings.
quer dizer, programas de afrouxamento monetário. O que significa isso, rapidamente? É injetar liquidez no sistema através da compra de títulos no mercado. Quer dizer, ele compra tanto títulos do próprio Tesouro como títulos hipotecários, títulos de debêntures. Então, ele começou aí, em 2007, começou o quantitative easing. Depois veio o Ben Bernanke, né, veio o Alan Greenspan, ficou anos e anos aí, ficou dois também termos no Federal Reserve, e começou. Então, o Federal Reserve ele fez uma sequência de 2007 até agora de 4 quantitative easings. Quer dizer, se você imaginar que o balanço do Fed em 2007 era de você que é o contador, né? Também, se o balanço dele era 900 bilhões em 2007, 900 bilhões, 1 trilhão, hoje o balanço dele chegou a 8 trilhões e meio com esses 4 quantitative easings. Então, eu diria para você que eu acredito que a inflação, claro que nós já vamos tocar nisso, né, porque veio o Covid, né, veio também a guerra da Ucrânia com a Rússia, a questão da China, temos uma série de questões aí para tocar, mas depois de uma expansão dessa natureza, de 900 bilhões até 8 trilhões e meio, eu diria, né, que a inflação é um fenômeno monetário. E, embora essa questão da moeda, da expansão de moeda, tenha perdido muita respeitabilidade no meio econômico nesses últimos 20 anos, em que a maior prioridade agora dos bancos centrais é apenas estabelecer taxa de juros e não controlar os agregados monetários, uma expansão dessa natureza, aliada às ajudas fiscais do Tesouro americano, do governo americano, às famílias, e também a questão do Covid-19 em 2020, quer dizer, o próprio governo americano, parece que ele, se eu não me engano, os dados, também por alto, talvez não seja exato, mas o governo americano ele pagou em cheque no bolso das pessoas 1 trilhão, 996 bilhões de dólares no bolso das pessoas. E, além disso, a ajuda total para uma série de agências, essas questões lá americanas, foi de mais ou menos 4,7 trilhões. Quer dizer, mais ou menos isso. Tá? A conta está chegando. A conta, quer dizer, isso é uma expansão, quer dizer, os economistas, né, hoje também, eles não é somente o Federal Reserve, né, que pode ser vamos dizer assim, aquele que leva o peso todo sobre as costas, mas também existe a questão da ajuda da política fiscal. E, realmente, desde 2018, antes até, o próprio Alan Greenspan já apontava que os déficits orçamentários americanos, que eu vou te dizer, hoje o déficit orçamentário do ano passado foi 1 trilhão 380 bilhões de dólares, para você ter ideia. Quer dizer, isso em 2018, o próprio Greenspan já avisava que a questão desses déficits levaria à inflação. Ele mesmo já dizia isso. Os déficits, quer dizer... Sem contar com a pandemia. Imagina, quer dizer, ainda não tinha nem pandemia. Ainda não tinha nem a questão da disrupção, da destruição das supply chains do mundo, das manufatureiras, das grandes corporações, dentro da indústria, fornecedores. Então, quer dizer, nem havia isso ainda. Né? Então, somado, né, vamos dizer assim, a essas, quer dizer, uma política monetária expansionista, quer dizer, que na realidade, em 2008, ela salvou bancos, né? Ela salvou os bancos americanos, quer dizer, ali também, quer dizer, acabou, de certa forma, o capitalismo americano, né? Mas, Guilherme, com tudo isso, a gente está
Tudo que a gente ouve aí É, em e eu notícias, quero te a dizer gente, a exatamente o que gente eu ia chegar agora. entende que é a pandemia, mas você está agora colocando aí dados que antes da pandemia a situação americana já vinha se complicando. Ou Já seja, vinha ela se só complicando. piorou. Nesse momento agora, em março de 2023, você consegue visualizar alguma coisa de melhor? Porque o governo americano apresenta alguns relatórios favoráveis às ações que ele vem tomando. Enquanto a gente vê que outros, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo o The Wall Street Journal no LinkedIn, eles estavam falando que há um descompasso, né, entre o que o governo divulga e o que eles pesquisam. Né, eles até usam assim, desconexão entre relatórios do governo e anúncios de empregos no setor privado. Ou seja, eles vão pesquisar, né, os anúncios de emprego e não é exatamente, e não bate, né, não é que não é exatamente, não bate com o que o governo americano apresenta. Você consegue ver alguma coisa de melhor agora em março na situação americana? Vamos lá, então. Então, com esses aumentos todos, quer dizer, com a chegada da inflação, com mais peso a partir do ano passado, lá 2021, mais ou menos, quer dizer, o Banco Central americano ele foi forçado a tomar uma decisão de tentar debelar essa inflação ascendente. E ele não, quer dizer, na verdade, ele não tem outra opção, sem ajuda fiscal, do que levantar a taxa de juros. Ele começou a levantar a taxa de juros, para você ter ideia, quase daqueles limites de 0 a 0,25, ele tem esse limite, a taxa dele estava praticamente batendo no zero, né? E ele levantou a taxa de juros, ele primeira vez em 0,25 em março do ano passado, e depois veio 0,5% em maio, 0,50. que são mais ou menos 8 reuniões do FONC, né, o Federal Open Market Committee. E depois ele deu 4 seguidas de 0,75, né, e depois veio uma de 0,50 e agora a última de 0,25. Né? Quer dizer, é, tem muitos dados, eu estou te falando isso porque tem que te responder por isso. Quer dizer, a alta dessa taxa de juros parece que ela foi uma das mais velozes, embora a inflação até, vamos dizer assim, no ano, ela bateu 8% mais ou menos aí no ano passado, né? Em algum momento do ano passado, e fechou o ano em dezembro com 6,4% CPI, né? Ela não chegou perto da taxa de inflação, vamos colocar assim, até engraçado. Não foi como. E ainda tem uma coisa: esse CPI ele foi mudado, ele não é o mesmo CPI que era em 1980. Dizem aí os economistas que, se fosse pelos cálculos anteriores, a inflação seria, CPI seria até maior. É interessante, né? Bom, de qualquer maneira, claro que esse aumento veloz de taxa de juros impactou muito na, no, 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 nas famílias, nas corporações, principalmente nas corporações e principalmente no mercado imobiliário, que é um mercado que hoje para o consumidor, para o americano em média, ele tá caríssimo. O americano em média está fora desse mercado e então, quer dizer, o Banco Central americano, o Federal Reserve, tinha que fazer alguma coisa. Bom, com isso, ele levou as taxas de hipoteca. Hoje, as taxas de hipoteca estão mais ou menos, se eu não me engano, em 7% ao ano, para você ter ideia. Elas vieram de quase 1%, Isso para os 2%, Estados Unidos é até muito, muito alto, né? isso é loucura. E foi rápido, né? Quer dizer, existe, para te responder a isso, não somente nas estatísticas de trabalho, como também nas estatísticas de casa, de mercado de imóveis, os indicadores, às vezes, que o Fed utiliza são antecedentes, né? Quer dizer, uma coisa que aconteceu antes e que, às vezes, não está refletido no momento atual. Então, por isso que tem essas divergências, né? Eu vi uma economista até apontando que ela tinha visto dados de que o mercado imobiliário americano está caindo em termos de preço, já está melhorando um pouco, já está arrefecendo um pouco a inflação. Mas parece que existe ainda uma divergência em relação a isso. O mercado de trabalho também parece que tem muita pressão sobre os trabalhadores de part-time, né? Parece que ainda tem muita pressão sobre os É. trabalhadores. Porém, pelo que a gente tem lido até aí nas manchetes, os
as empresas, as grandes empresas aí americanas estão mandando mesmo embora, principalmente executivos, que a gente chama lá de white collar workers, né? E tem muita gente perdendo emprego. As coisas não estão tão simples assim. Acho que a política dele está começando a fazer um certo efeito. E aí, além do mais, ele também, né, além de ter elevado a taxa de juros, nas aparições dele, em todas as reuniões, e quando ele também presta conta, né, porque o Banco Central lá tem que prestar conta tanto ao público, você pode ver que toda vez que tem aquela reunião, ele aparece para o público para poder falar, né? E também para o Congresso. Ele até parece que vai falar hoje ou esses dias aí no Congresso. Ele vai fazer um testimony lá. E ele também prometeu manter as taxas de juros durante um bom período nesse nível elevado. Quer dizer, na verdade, segundo ele não pretende baixar as taxas de juros. Isso tem É, várias implicações. Tá? então, Aí eu vou te falar o e- que acontece, por que está tão divergente. A sua pergunta também tem muito a ver, por isso que está muito complexo tudo isso. Guilherme, Pode então falar. o que a gente está olhando aí, né, que o cenário ele ainda continua nebuloso, né? Nós não temos Ele assim continua nebuloso. É porque, por exemplo, lá os Estados Unidos houve um não vou dizer um crash, mas lá quando ele começou a levantar a taxa de juros, a bolsa americana caiu bem, né? Ela chegou até eu não tenho, se eu não me engano, 3.400, por aí, 3.500, não sei, eu não me lembro direito, mas ela teve uma correção boa, o S&P 500. E dali, ela, parece que ela, quer dizer, o mercado americano, ele considerou que o Fed pararia por ali a alta de juros, que a inflação baixaria, e a Bolsa Americana, o S&P principalmente, subiu bastante, menos próximo aí do topo de novo, né? Então, quer dizer, o mercado americano, os mercados, os investidores de bolsa, eles acreditam que o Federal Reserve não vai manter essas juros tão altas por tanto tempo. Quer dizer, os mercados, de certa forma, estão desafiando um pouco assim, a política monetária do Federal Reserve. O mercado não acredita que ele mantenha essa taxa de juros em cima durante muito tempo. Como dizem lá, não sei se você ouviu falar dessa palavra, pivot, ele vai pivotar, né? Ele vai fazer uma trajetória para baixo, até porque as grandes corporações que são muito endividadas e as famílias e os americanos em si, hoje o próprio governo americano com a sua dívida hoje de 31 trilhões mais ou menos, né, de dólares, não vai ter condições de pagar esses juros tão altos por um longo período. E ele vai ter que ceder. Quer dizer, nisso que. E, e daí, quer dizer, a gente pode dizer que eu não sei, eu não tenho certeza, pela experiência, se essa inflação vai cair para a meta dele, que é de 2% mais ou menos, em torno de 2%. Eu não acho viável, não. Eu acho que as tendências são muito inflacionárias, as tendências do mundo são muito inflacionárias. Aí depois a gente entra na China, lá na Europa, e você vai, a gente é, complementa isso. deixa-me fazer só um É, break, Guilherme. Bem, eu quero agradecer aos amigos que estão aí nos ouvindo, né? Assistindo essa verdadeira aula aí de economia. Eu não sei se o Guilherme caiu, não, como que tá aí? Ele, não, eu acho que deve ter algum probleminha na conexão, Guilherme. Mas de toda forma, eu quero eu, agradecer aos amigos, aos seguidores aí do canal que estão nos assistindo. Lembrando que a CG Business Talks é um canal independente e aqui a gente traz assuntos da economia internacional, da economia nacional e sempre com independência. Nós não analisamos as decisões políticas, nós analisamos sempre os fatos econômicos e que irão envolver as empresas de um modo geral. Ah, aqui hoje eu tenho o meu convidado especial aqui, o Guilherme Delácio, economista, mestre em finanças e que tem eh, vem atualmente estudando muito o mercado americano e por isso o assunto hoje é basicamente os Estados Unidos.
Bem, Guilherme, até aqui você nos passou então essas questões todas, mas aí, resumindo, eu pergunto, essa ação do Banco Central, é, por tudo que você colocou, dá a impressão que não vai muito resolver a situação americana. Aí vamos entrar então na questão da China. A China que estava com aquela política de Covid zero e ficou fechada, principalmente em 2022, quando o, o mundo estava tentando reaquecer, a China fecha, dá aquela travada, um impacto muito grande para todos. E agora está reabrindo, né? E com uma nova política aí, uma nova ação, né, do governo chinês para voltar de novo e com isso voltar ao consumo interno. Isso ajuda muito o mercado internacional, né? É, qual que você acha que vai ser essa influência para o mundo em geral e principalmente para os Estados Unidos aí, que é o maior parceiro econômico da China, com essa reabertura, com essa ação chinesa aí? Como que você vê isso daí? Bem, Só lembrando, desculpa, Guilherme, a gente envolve China, só queria fazer um adendo aqui. Você sabe que eu tive agora em janeiro no discurso de posse do Ilan Goldfarb, no BID, né, no Banco exatamente. Interamericano, né? E lá a gente encontrou com vários economistas, inclusive ex-diretores, né, do FMI, Otaviano Canuto, que você conhece, Esse, é, e sempre vinha aquele bate-papo, né? A gente estava começando o ano e eu perguntei, né, Otaviano, como é que você vê na economia mundial, né? A primeira coisa que ele falou, bom, a China tá não sei o quê. Então, a primeira palavra que surge quando a gente fala de economia no mundo, né, é a China. Quer queira, quer não, né? É um grande player aí de todos, né, de todos os países. Então, ela influencia muito. Mas eu volto à pergunta, então. O que que você acha aí dessa ação da China e que expectativa que o mundo está tendo? E você, né? Que expectativa que você tem aí com relação a isso daí? a China, ela, felizmente para o mundo, né? Ela reabriu, né? Ela de Covid, né? De zero, saiu, apareceu aqui, não, tá aí, né? Você tá aí, né? Você Estamos aqui, continua, estamos te ouvindo. tá ouvindo, né? Então ela saiu dessa zero, né? A totalmente e o mundo bastante animado, né, do das chinesas aí para os mercados. A China, né? A conexão sua acho que está ruim, ô, Guilherme. Será Tá que. ruim, É, tá ruim, veja aí. tá ruim ainda. Melhorou um pouco. Bom, lembrando que hoje nós estamos aqui com o Guilherme Delácio, falando do mercado internacional, Melhorou, se aquece ou não os motores, né? Ele teve um probleminha na conexão, mas parece-me que já está ok. Vamos lá, Guilherme, por favor. melhorou então, né? Sim, Melhorou. sim, melhorou. Então, então a China, vamos dizer, essa política de saída da, do Covid zero, né? Aquecer um pouco aí, como você, nas suas palavras, né? Os motores aí de demanda, ela já deu algum alento aí a alguns mercados e até e dentro também, né? Das promessas, né? Do Xi Jinping, né? Que ele agora ele assumiu aí um discurso de, não sei se você leu essa que é o discurso deles de prosperidade comum, né? Common prosperity, né? Uhum. Que agora em que ele promete, né, uma prosperidade maior para para a maior parte da população chinesa. Bom, isto posto, né? As questões da China são muito sérias, né? Como você deve saber até melhor do que eu. Melhor caiu não, Não, tá perfeito. tá perfeito. Porque está aparecendo uma foto daí de vocês. E com isso nós sabemos, né, que todo o desenvolvimento chinês nos últimos anos, nas últimas décadas, foi feito
pelo lado orientado para a exportação, né? E, e principalmente também com a urbanização, né? Para você ter uma ideia, né, em 1980, 20% na China da população vivia nas cidades, né? Hoje, do 2020, 2022, 60% vive você já pulou de 20 em 40 anos para 60% da população vive nas cidades hoje, né? E isso os Estados Unidos demorou o dobro de tempo para alcançar essa questão aí da China. Então hoje você tem, né, uma população por isso que se aposta muito numa orientação de consumo. Você tem uma população grande nas cidades que não vivem lá muito bem ou vivem apertados, né? E que precisam consumir, né? Quer dizer, a questão toda do governo chinês é estimular essas pessoas, colocar essas pessoas dentro do mercado interno, né? Então, isso é um desafio do governo chinês, né? Porque a questão do mercado imobiliário hoje eu acredito que na China ele esteja saturado. Nós temos aí dívidas imensas, né, no setor, quer dizer, é um setor que, na verdade, ele pega aí 40%, se eu não me engano, você me corrija aí que você é especialista em China, né? Ele pega mais ou menos, incluindo o real estate, as construções, tal. Parece que e o que vem dele parece que é quase metade do PIB, essa coisa aí de construções, área imobiliária, tudo englobado dentro disso, né? E aí, nesse momento, a China precisa, né? Ela precisa orientar esse crescimento dela todo para esse lado de consumo interno, né? Agora, existe um déficit muito grande, desculpe, uma dívida, né? As empresas chinesas estão muito carregadas de dívida. E isso, eu acho que acende uma certa bandeira vermelha, né, sobre a questão de que se a China vai conseguir ser esse motor de crescimento mundial novamente. Além disso, além dessa questão toda de consumo interno, né, das dívidas, tem a demografia chinesa. Parece, né, que com aquela política de um filho só em 2016, se eu não me engano, e até agora parece que em 2018 liberou, eles começaram a estimular 3 filhos de novo, tal. Mas parece que as projeções de população na China são para que ela caia pela metade aí nos próximos 30, 40 anos, né? Não sei se você tem lido sobre isso. Então, a Tem, China tem essa preocupação do governo realmente, é, né? Mas assim, as ações do governo chinês têm sido no sentido realmente, como você falou, de estimular o consumo interno, né? O governo ajudou e a muito, natalidade agora de novo, né? Eles querem uma inclusive na fertilidade. questão de aumentar, né, a natalidade. O E até Japão, porque inclusive, está com esse problema também. aquela preocupação que é do mundo inteiro, né? Que começa a aumentar muito a população velha, né? E diminuir os É, jovens, então há aquele problema, né? Mas a questão principal aí da China, voltando, né, ao consumo, o governo chinês ajudou muitas empresas durante a Covid também, internamente. Enfim, como todos os países, né, gastaram internamente. A questão maior é quando a China para, é a questão de frete, né? Porque antigamente eram vários navios que saíam do porto do Rio de Janeiro aqui carregados que iam para a China, vamos dizer, por dia, né? Hoje exatamente. esse volume diminuiu e aumenta o custo do frete, então aumenta, aí gera até tudo aquilo que você falou, né? Gera a questão de inflação, aumentar o custo, né, de modo geral. Agora, o próprio Canuto falou, né, que ele esperava aí que o crescimento da China fosse de 3,5 agora para 2023, o crescimento do PIB, e havendo um crescimento disso, logicamente, o movimento a economia do mundo todo, né? Apesar de que lá na China estão falando de 5, né? Não sei se você ouviu falar. Foi o ano passado também, Naudelino, o governo chinês tem ficado abaixo das metas de crescimento dele. No ano passado, em 2022, eles também projetaram, eles arbitraram lá uma meta de crescimento de 5,5%. Na realidade, eles ficaram abaixo
com 3%, se eu não me engano, que eles cresceram ano passado 3%, se eu não me engano, 2,9%, 3,1% aí. Se eu não me engano, foi esse número aí fechado. E esse ano eles botaram de novo, né, a taxa de crescimento para 5,5%. Mas é o que o Canuto, né, falou. Talvez ele vai ficar bem aquém de novo desse crescimento de 5,5%. E pelo que eu vejo das pessoas, os especialistas em China, né, comentando, a China provavelmente não vai conseguir sair dessa média de 3% ao ano quer dizer, o futuro a gente nunca sabe, né? É. Essa coisa de economia é muito difícil. O economista sempre erra. Isso para o bem de todos, né? Vamos dizer assim. Para o bem de todos, os economistas não cansam de Agora, errar, né? ainda que Mas seja os parece que as previsões são 3,5, Guilherme, isso já impacta bem na economia mundial, né? Isso tem, quando a China não. Essa questão mesmo do minério de ferro. O minério de ferro está estacionado aí em torno de 120, $130. Ele provavelmente, eu acredito que nesse momento, com uma ênfase do governo chinês, não é mais nessa questão aí de construção, dessa coisa de mercado imobiliário, porque já tem até cidade fantasma lá, né? O negócio é sério, né? Cidade fantasma, prédios maravilhosos, também vazios. Quer dizer, essa demanda forte por siderurgia, por produtos siderúrgicos e minério de ferro e, Ó, consequentemente, essa questão da cidade fantasma, só fazendo um break aí, eu tive na China várias vezes, eu nunca vi uma, né? Pra falar bem a verdade, né? que Ouvi falam que tem falar, lá para o interior, né? Interior da. ouvi falar. Não é, O que a gente eu sabe é acho que que a não é na China, costa. Você teve aonde? Na costa da China ou na norte a sul, norte a toda a sul? costa e um pouco por dentro. Não cheguei muito lá no oeste, né, deles lá, mas eu visitei de norte a sul várias cidades, retornei várias vezes. Mas o que a gente sabe é que eram programas que o governo fez justamente para estimular Sempre para estimular, né? a migração para a população ficar mais urbana, né? E aí era uma grande diferença, né? Quando eles faziam alguma coisa, eles montavam a cidade, pelo menos é o que a gente ouviu falar, né? Com todas as estruturas, né? Hospitais, escolas, tal, 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 e prédios, né? Diferente do que aconteceu muito aqui no Brasil, né? Que havia aquela explosão, né, demográfica, e, de repente, como acontece aqui no Rio de Janeiro, aí em São Paulo, nas grandes cidades, as pessoas iam saindo do interior ou da área rural e indo para as cidades sem qualquer estrutura, né? E lá eles faziam diferente para não acontecer isso. Então, dificilmente a pessoa iria para a cidade sem saber onde iria morar. Foi um planejamento e com certeza em alguns lugares não deu certo. Mas aonde eu conheci foi fantástico, né? Por exemplo, a cidade de Shenzhen, né? Onde é a sede da Huawei, né? Que é como é que é o mercado silício lá da China. É uma cidade fantástica, extremamente grande, tem metrô para todos os lados, uma infraestrutura maravilhosa. Enfim, é uma cidade muito, muito bonita e muito grande, né, com uma população altíssima. Então, mas é um desses casos que deu certo. É uma cidade fantasma que não virou, que não ficou fantasma, né? Foi um dos casos da China que deu certo. Mas, por favor, continua. Eu interrompi só para colocar. Não, não, mas é bom você interromper e mostrar o seu, também, mostrar o seu, nos ensinar também sobre a China, né? Isso é importante, porque você esteve lá, né? Eu não conheço a China, só mesmo de leitura. Então, existem, né, por exemplo, então as perspectivas, né, previsões aí de crescimento para a China nos próximos anos é de 3% ao ano, em que ela não deve, em função desses grandes problemas de endividamento que ela tem, muito pesados dentro do setor privado, e até o governo, talvez a China é meio interessante, né? Porque você que conhece bem, eu estava lendo sobre isso, e tem muita diferenciação entre o governo central e os governos locais, né? Então, muitos governos locais até cresceram receita vendendo terra, né? Por isso que também houve uma urbanização forte, né? Eles conseguiram receitas vendendo e ia se construindo, porque o governo não dava, não subsidiava lá os municípios, vamos dizer, eu não sei como você chamaria lá, né? Os governos locais,
nas cidades locais, né, que têm suas administrações. Mas, então, eu não vejo assim a China nessa situação de grande esplendor mais como ela teve no passado. E agora, né, existe também essa questão com os Estados Unidos, né, que começou lá em 2000 e já vinha um pouco antes, até com o próprio Obama, embora Obama, né, com o presidente Obama, mas veio depois com o presidente Trump, né, que taxando, né, as tarifas, colocando tarifa lá em mais de 1.000 produtos chineses, e aí a China retaliou, aí começou essa história. Mas, na verdade, o ponto central até chega até a Europa, lá depois que você vai falar sobre a Europa, a questão deles lá é porque é a questão de tecnologia. Né? Os Estados Unidos não quer que os chineses obtenham a tecnologia deles. Né? E tudo isso em cima de semicondutores. Né? Não sei se você tem visto, a discussão grande aí toda é em cima dos tão famosos semicondutores. É. E quer dizer que eles realmente servem para tudo, né? Tanto para passar corrente, como para também corrente para isolamento, tudo. É coisa maravilhosa. Então, a questão com os Estados Unidos e China, a gente não sabe como isso pode terminar. E com essa questão também agora dessa guerra de Rússia e Ucrânia, todo mundo tem visto, eu tenho até ouvi o Jamie Dimon, né, aquele o CEO do JP Morgan Chase, né, ele é tratado, uma das maiores preocupações dele é essa guerra e as relações dos Estados Unidos com a China. Eu acho que ele não está tão errado, não, porque essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia é uma questão que por enquanto está tudo calmo, né? Aparentemente está tudo indo lá, tal, mas é uma questão que pode dar problema, né? A China mesmo tem se colocado a favor totalmente da Rússia e tem pedido para os Estados Unidos não se intrometer muito. A China também tem vociferado, né, contra Taiwan, né? E então são questões aí que a gente não sabe como pode terminar. Os Estados Unidos continuam dando ajuda para a Ucrânia, né? Parece que eles já deram. Parece que nos orçamentos lá são 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, né, para a ajuda da Ucrânia. Eu acho que eles já repassaram 28 bilhões. Quer dizer, os Estados Unidos estão lá ajudando, né? Quer Mas dizer, uma ajuda bem acanhada, né? bem Bem, acanhada. bem Os aquém Estados Unidos é do bem que já foi acanhada. no passado, quando os Estados Unidos se envolvia, né, numa guerra. Mas se você considerar que os Estados Unidos também, olha só, o déficit americano no ano passado foi de 1 trilhão 320 bilhões de dólares. Poxa, o déficit orçamentário. Você vê como é que o negócio tá feio nos Estados Unidos, né? Eles estão gastando, né? Estão gastando, É, gastando, e depois vem é, aí que a inflação eles estão tem que controlar a precisando de inflação. ajuda, né? Vai ajudar os outros. Pô, eu acho, quer dizer, eu até sou como o Warren Buffett, né, que sempre diz, nunca aposte contra a América. Eu até, eu até concordo, eu acho os Estados Unidos fantásticos. Eles são campeões de produtividade, que dizem, caiu um pouco depois da Covid-19, com esse negócio de trabalhar em casa, que o negócio ficou meio parado, tal, um monte de história aí, mas os Estados Unidos são os Estados Unidos, não há dúvida de que é aquela É coisa também que se potência, discute, né? Não né? tem como, né? O dólar vai acabar. Eu vejo isso todo dia, né? Acabou o dólar vem a nova moeda, agora vai ser Bitcoin, agora vai ser o outro Bitcoin que apareceu, vai ser o outro, que um novo sistema mundial, mas não adianta. Eu vi até um economista falando, até o cara muito. Ele até estava comentando isso. O dólar, fala-se do dólar, mas eles, nos últimos 20 anos, aí, ele valorizou sempre. As únicas vezes que ele desvalorizou foi quando apareceu o euro. O euro lá em 2000, houve o Tratado de Maastricht, né, em 1992, se não me engano. Depois pavimentou o caminho para a criação do euro. Aí o euro foi até forte, todo mundo dizia até que o euro ia substituir o dólar, né, como moeda de valor no mundo. Não conseguiu, para você ver. E com todas essas emissões monetárias americanas, que eu fico assim, chocado, sinceramente. Eu fui. Eu, a minha. Quer dizer, a minha formação é meio Chicago, né? Eu, e que eu acredito mesmo em aumento de oferta monetária que causa inflação. Eu fico passado com isso, quer dizer, muito dinheiro no mercado. Mesmo assim, o dólar continua aí, né? Continua.
continua ainda sendo demandado, de certa forma. É, Né? Mas a China, o então, sistema voltando à financeiro China. mundial, né, Guilherme, o sistema financeiro mundial, ele está hoje montado de uma forma que não tem como se evitar o dólar, né? Tanto que tem o É, tal do SWIFT, né? Toda remessa que você faz de dinheiro para fora, ou toda dinheiro que entra aqui no Brasil, vai via o SWIFT, que é uma conta dolarizada, né? Não sei se eu estou falando é, alguma besteira, né? E o que a China quer acabar é justamente com isso, né? A China exatamente. que tem negócio no mundo inteiro, ela já conseguiu, não sei se estou enganado ou não, mas com a Europa ela já conseguiu fazer a negociação das empresas chinesas com as europeias diretos em euro ou em yuan, né, que é a É, moeda chinesa. E eles querem fazer isso aqui no Brasil. Até durante esses anos todos aí, eles vinham batendo, né, nessa questão de tirar o dólar da jogada e fazer moeda direta. Então, nesse primeiro momento, eles estão querendo fazer direto. Ou fazemos em reais, ou fazemos em yuan. Né? Ou fazemos em euro, ou fazemos em yuan. Com isso, tiraria um pouco a participação do dólar do mercado. Né? pois Agora, é. já entrando na Europa, né, que Mas a a gente já está China, falando, pois é, e os Estados Unidos, voltando aí, né? Por mais que eles também fiquem nessa briga, eu até vi o próprio Ilan, né, que eu vi o seu vídeo quando você entrevistou o Ilan Goldfein, ele mesmo também, você me corrige, mas eu entendi que ele também não acreditava muito nessa coisa, muito nessa briga tão ferrenha entre China e Estados Unidos. Porque, na verdade, é o que a gente sabe. Sabe quanto foi? Tudo bem, nós estamos aqui discutindo que um brigou com o outro, que o outro isso, que outro tal, mas o déficit dos Estados Unidos com a China, ano passado, foi 382 bilhões de dólares, quase 400. Quer dizer, o comércio ainda aumentou. é. Quer dizer, com todo esse negócio todo de China contra os Estados Unidos, que isso, que semicondutor para cá, que tecnologia para lá, de isso, daquilo, o comércio aumentou. Quer Aumentou. dizer, então é inacreditável. Assim Então como você aqui no veja como é que Brasil aumentou o comércio com a China bastante também, né? você No ano está vendo passado. como é que está difícil, como desde o início É, do que nós conversamos, como está difícil você analisar bem a economia mundial. Você vê uns discursos, mas na prática você vai ver os números, está lá. bom, vamos mais uma vez falando aqui com o Guilherme Delácio. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceito, né, o nosso convite. Nós ainda temos o Não, eu último que tópico agradeço. agora para falar, né? E a gente está aqui falando do mercado internacional, né? Se os motores vão se aquecer ou não para enfrentarmos 2023. Até aqui sabemos que é um grande desafio pela frente, né? E eu queria agradecer também aos amigos, aos seguidores do canal que estão nos assistindo e que fiquem à vontade para fazer pergunta aqui, que a Laura está aqui no comando para me passar, caso tenha alguma pergunta, alguma Você não dúvida. vai falar sobre a Europa, não, nada disso, não, Vamos né? falar sim, vamos falar agora. Ah, tá. Acho que temos mais 10 minutos ainda, né? É, lembrando também, falando de China, Guilherme, a China ela tem a maior feira de importação. Ela organizou uma feira de importação lá dentro da China para receber as empresas que querem exportar produtos para a China. Essa feira acontece todo ano, no mês de outubro, Laura. No mês de outubro, né? E maiores informações sobre a feira nós temos no nosso Instagram. Quem tiver, quiser alguma informação a respeito, alguma empresa que queira mandar algum produto para a China, dá no nosso Instagram aí para oferecer a vocês aí é, orientações no sentido de mandar produtos para a China. O que mais, Laura, que a gente tem aqui? Tem uma enquete no Instagram também, eu peço aí que votem, por favor. Agradeço mais uma vez a todos que estão nos assistindo. E lembrando que vai ficar no YouTube, né, essa apresentação aqui, né? E também no Instagram. Na enquete era se o mercado chinês vai impulsionar a economia mundial, né? Até aqui 100% sim, e é fato, né? Porque eles vão comprar mais, vão gastar mais. Agora, entrando na Europa, Delácio, só para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. Eu diria para você, só para deixar claro aqui a minha posição, tá? Com isso eu não.
Eu não recomendo que ninguém opere sobre isso, nada disso, porque, como eu disse, está muito complexo o cenário, mas eu aposto muito numa estagflação nos Estados Unidos. Tá? Estagflação, o que é? É uma atividade muito baixa associada à inflação. Tá? Como nós já tivemos aqui no Brasil durante muito tempo, eles devem passar por uma estagflação. As dívidas americanas são muito elevadas também. Tá? Então, eu quero só concluir também, porque eu acho que ficou um pouquinho assim no ar. Tá? Então, eu não acredito em aquecimento de motores nos Estados Unidos. Tá? Não, essa é a minha opinião. Posso estar errado, erro sempre. Posso estar errado. Economista sempre erra, como você falou, né? Tô dentro da tradição dos companheiros, né, dos colegas, né, Ah, de profissão, né? os Até dos economistas, melhores, né? os Até dos economistas melhores. previam, né, o PIB, o aumento do PIB do Brasil em 2022 em no máximo 1%, né? E, no entanto, teve uma alta Tem 3 vezes mais aí, né? 3 vezes, tudo é fogo, não adianta, né? Olha, eu tenho aqui um comentário aqui do... Eu não consigo ver o nome. Essa abertura pode ter impacto negativo como aumento de preços de produtos? Ah, a pergunta é: essa abertura pode ter impacto negativo como aumento de preços de produtos, Delácio? Essa abertura da China, né? Aumentando o consumo deles lá, se poderá haver Não, impacto negativo. o que ele muito a pessoa que você não sabe o nome dela, bom, então, mas ela acho que ela foi muito feliz na pergunta, porque a pergunta dela está associada com a grande pressão de demanda que a China exerce sobre os mercados de commodities, né, em geral, né? Então, você pode ver mesmo que o próprio petróleo, né? Ele, mesmo mesmo nos piores. Por exemplo, teve a guerra da Rússia. Quando eclodiu a guerra, o petróleo foi lá para cima, né? Ele caiu, mas ele não consegue cair muito abaixo de US$ 85. Então, tudo isso, e às vezes dizem que tem uma certa tendência de alta, até por causa dessa abertura chinesa. Eu já tinha visto umas estatísticas: 40% da demanda por petróleo vem da China, né? Então, o É. negócio é É, o, complicado. o Então, ele petróleo a está gente certo. sabe que tem um controle, né, muito forte dos países petroleiros, né? Então eles controlam o preço, eles não deixam cair Eles muito e também controlam. deixam subir, né? É. E Exatamente. a China Mas a também ela demanda tem, dele. ela tem comandado, né, determinadas commodities, né, como soja, né? Pois é, Ela exatamente, tem, quando ela exatamente. vê e começa a subir, ela dá uma segurada, ela controla Exato. bem isso aí, né? Você tem toda a razão. Então, o que essa pessoa falou é totalmente correto. Essa demanda, ela mantém todas essas commodities lá em cima, né? Lá em cima. Hoje nós estamos, inclusive, além do que essa pessoa falou, hoje tem também esses gastos todos, né? Da própria indústria em transformar tudo isso, é, essa questão da verde, né? Essa questão verde, essa questão aí de obedecer aos padrões de, de dióxido de carbono, essas questões todas de poluição, né, do ambiente. Então, o próprio Estados Unidos está pressionando muito por isso o mundo. Então, provavelmente, né, com a China abrindo e ela mantendo, que ela mantém esse baixo crescimento, ela vai pressionar, sim, os mercados de commodities em geral, sim. Eu acredito. Eu acredito, sim. É Acredito. como eu E falei, é por isso que ela eu acho que a controla, né? inflação não vai ceder tão fácil. Nós temos um demanda. Não esqueça também da Índia, né? A Índia também consome muito, né? Sim. E vamos esquecer da Índia, que Ele estava também. conversando lá de novo lá no BID, né? Que a Índia também é um país potencial aí para assumir uma liderança. E eu comentei, né, com o Otaviano, Exatamente. E também acrescentando aí, pela a Índia também população que estupa tem, muitos né? produtos. Eu acho a grande diferença entre Índia e China, isso é uma opinião muito particular minha, e eu respeito aí a todos aqui que não concordarem, mas a grande diferença entre Índia e China é que a China, o povo chinês, é um povo muito determinado, né? Sempre foi, né? A cultura chinesa é muito diferente da cultura indiana. A cultura indiana tem as questões religiosas e tudo mais, que tornam um povo bem diferente. Então, a China, eles conseguiram chegar onde chegaram pela determinação e, não vou dizer só resiliência, mas que é uma palavra que está sendo muito usada atualmente,
mas é um povo que cumpre muito ao que o governo passa, né? Embora há uma ou outra manifestação aqui e ali, mas é uma população grande que cumpriu a meta, né? Que foi traçada e seguiu as determinações do governo. Aí eu acho que pela cultura dela é diferente. Então, chegar onde chegou a China, eu acho meio difícil. Embora a população seja bem equiparada ali, 1,4 bilhão, né? Mas eu acho a grande diferença isso aí. É, Não, tá bom, certo. entrando no nosso último tema, apesar da gente já ter falado bem sobre isso, eu só queria tocar na questão da Europa, que eu tive lá em novembro e eu conversei com alguns empresários e tudo, né? E o mundo todo tem aquela preocupação, né, de ficar muito dependente da China. E também eles perceberam que a dependência, no caso da Rússia, né, do gás principalmente, foi um grande erro que eles tiveram, porque ia começar o inverno naquela época, eles tinham um medo muito grande de passar um problema muito sério ali pela falta de fornecimento de gás da Rússia. E eles estão querendo repatriar algumas indústrias, etc., né? Vejo aí com bastante dificuldade essa questão, mas como que a Europa poderia se livrar dessa dependência? Ou o que ela vai colher agora com a China de novo consumindo? Porque a gente pode falar mal, pode fazer o que for, mas como você falou, os Estados Unidos têm a China como seu maior parceiro, então a dependência comercial é grande. Eles não podem. E outra coisa, você sabe, A mesma coisa a falando Europa, aqui, né? quer dizer, individualmente, né, os Estados Unidos são o maior parceiro da China. Porém, como bloco, a Europa está acima dos Estados Unidos. Então, a China, o comércio Europa-China é maior do que o dos Estados Unidos. Então, a dependência é muito grande de ambas as partes. Eles também, os europeus, né, eu acho que as empresas europeias elas estão um pouco mais atrasadas em tecnologia, né? Então, elas ficaram, de certa forma, muito preocupadas, pelo que eu também vi, muito preocupados com essas questões americanas de semicondutores, em que os Estados Unidos estão brigando com a China por isso. E o que essa repatriação de empresas, né, nos Estados Unidos também está acontecendo. Muitas empresas voltando para os Estados Unidos. Isso também é inflacionário, hein Aldelino, tá? Porque os custos de trabalho nos Estados Unidos são mais É, altos, né? O que é. acontece é que os custos na China não são mais tão baixos quanto eram na integração da ASA, né? Lá atrás, né? Quando facilitou a vida Eu acho que são da duas Apple e da questões, né, Google, Guilherme, que a gente deve considerar aí, né? Tanto para a Europa né? repatriar quanto para os Estados Unidos. São duas questões. Primeiro que a China desenvolveu uma tecnologia de produção de escala extraordinariamente alta, né? Para lá de boa, como se diria, né? Com E, certeza, com certeza. É que eu e, estou e a falando em Europa grande conseguir exemplo essa tecnologia vai ser difícil. E segundo a questão da mão de obra, que tanto os da Estados mão de Unidos obra. quanto a Europa têm as mãos de obra mais caras do mundo, na minha opinião, né? E Não, a não, China, com por mais certeza. que ele tenha subido o custo de mão de obra chinês, ainda é bem abaixo do que se prega nos Estados Unidos e Europa, né? É como você está vendo também, a gente consegue ver a migração de muitas dessas empresas europeias para o Vietnã Sim, também. Vietnã vai produzir, porque lá é pequeno, mas o mercado de trabalho lá é muito baixo, né? é. Quer dizer, o trabalhador não tem força. Mas desculpe aqui, só para corrigir, quando eu falei de tecnologia, eu não quis. A China é fantástica, claro. Ela tem as grandes empresas lá, replica tudo. É esse o medo dos Estados Unidos. Mas você sabe muito bem que nos Estados Unidos, assim, em termos mundiais, ele é campeão, né, de produtividade pelo menos por enquanto, né, de tecnologia nesse sentido. Não que a China não seja, mas os Estados Unidos têm essa. Ele leva a coroa, né, por ser bastante inovativo, né, em termos de. Quer dizer, porque o modelo de negócio, como é que era o modelo de negócios americanos? Era esse, era o inova nos Estados Unidos, tem fabrica na China e o marketing e tem o marketing para jogar o produto, né? Quer dizer, então isso aí as empresas se acostumaram com salário baixo, né, custos baixos. Hoje já não é mais tão assim. E em função dessas questões todas de rusgas, né, entre Estados Unidos e China e a Europa também, eu acredito que essa repatriação
pode ocorrer sim. Talvez não muito, tá, Vladimir? Eu acredito que tudo isso é muito mais é, verborragia, né, do É, que qualquer outra coisa. Acho que as empresas elas são multinacionais. Elas vão aproveitar, elas têm que obedecer, claro, determinadas regulações. O mundo também é regulado. É como o Jamie Dimon estava falando lá. Eu estava vendo até a entrevista dele. Não, mas o que vai acontecer, tal? Você tem interesse na China? Como é que você faria? Você também tem voz lá, porque vocês atuam muito na China. E falou: não, nós vamos aproveitar as oportunidades que tem lá, mas nós vamos obedecer às regulações do nosso governo. Ele respondeu maravilhosamente bem. O que ele vai fazer? Ele é é, um banco americano. Ele vai violar lá as leis dos Estados Unidos? Acredito que não. E agora, oportunidade, se ele tiver, ele vai. claro, Isso faz é, parte, né, do espírito dessas multinacionais. Então, a Europa, apesar dessa repatriação, eu acredito sim que ela vai relocar é, alguma coisa, mas não tanto. Ela pode relocar também para outros concordo. países pequenos, periféricos. Né? Eu não sei, eu gostaria que você completasse isso, visto que você entende um pouco disso. Não, não, Eu, eu acho, concordo plenamente com você, eu mas eu acho que acho que é isso. um. Eu acho que é isso. Guilherme, o nosso tempo, infelizmente, já venceu, né? Quando a gente tem pessoas boas, inteligentes, aí o tempo passa muito rápido, né, Guilherme? Muito obrigado mais uma Não, vez aqui. muito Nós tivemos com o obrigado, digo eu. Guilherme Delácio, ele é meu amigo, é economista, mestre em finanças e especialista em Estados Unidos e deu uma aula magna para nós aqui, inaugurando Não, que é isso. 2023. Muito bem, muito bem. Guilherme, você já está convidado para os nossos próximos bate-papo aí. Eu espero que a Laura consiga agendar aí em breve o seu retorno. Quero agradecer a todos que participaram aqui dessa live e a todos que vão ainda nos assistir aí no YouTube, no Instagram, que esse bate-papo vai ficar gravado lá. E quero lembrar aí que dia 15 começa a entrega do imposto de renda, viu, Guilherme? Se você estiver nos Estados Unidos, em São Paulo, onde tiver, dia 15 começa a entrega. Se tiverem É aí verdade. alguma dúvida, a nossa equipe de consultores aí, chefiada pela Vanessa, está à disposição. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Eu quero parabenizar todas as mulheres, aqui na pessoa da minha sócia, Marinês, que está aqui comigo, sempre do meu Faço das lado. suas as minhas palavras também. E da Minhas Laura, palavras que é também de minha parabéns filha, para ela. coordenadora que coordenou esse trabalho nosso, né? Parabéns a todas as mulheres, a todas as Claro, mulheres que estão muito bem assistindo. coordenado. E que mais, Laura? Não deixe de seguir o nosso canal no podcast ACG Business Talks. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Rodrigo aqui que nos apoiou aqui com o estúdio. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau a todos.